Quem é Edir Macedo? Em cultos e programas de rádio, o auto-intitulado Bispo Edir Macedo já definiu a si mesmo como o estrume do cavalo do bandido, ou um monte de nada. Pode ser modéstia ou pode ser parte do show. Isso você precisa decidir. O fato incontestável é que o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus é hoje um dos homens mais poderosos do país e comanda na rédea curta um império religioso, empresarial e midiático. É um dos poucos homens do mundo e o único no Brasil a ter sob seu controle uma igreja, uma rede de TV, um partido político e um banco. Na Universal, onde tudo começou há mais de 40 anos, ele reina soberano. Delega poderes e tarefas, mas suas ordens e orientações, que às vezes podem ser transmitidas sem constrangimento às 4 da manhã, devem ser sempre cumpridas imediatamente e sem contestação. Quem se rebela ou começa a ficar muito popular entre os fiéis é atirado no exílio, enviado para uma temporada longe do Brasil em algum dos 95 países onde hoje a Universal já penetrou. Edir Macedo é a Universal e a Universal é Edir Macedo. Esse é o retrato que emerge do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, do jornalista Gilberto Nascimento. O autor sabe do que está falando. Desde 1989, cobriu questões religiosas para diversos veículos e foi o responsável por descobrir um vídeo caseiro de Edir Macedo gravado no intervalo de um jogo de futebol que ficou famoso. Você tem que chegar e se impor. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. O povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde e não dá nada, não oferece nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar para quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo... É isso aí, entendeu como é que é? Em uma entrevista para a agência pública, em janeiro deste ano, Gilberto Nascimento falou sobre como conseguiu compor os perfis de um líder e de uma organização tradicionalmente avessos à imprensa. E, como eu relato no livro, quem está lá dentro nunca fala nada, mas quem sai conta coisas. Quem não tem medo, né? No livro, várias pessoas falaram para mim em off. Edir Macedo nasceu na pequena cidade de Rio das Flores, interior do Rio de Janeiro, em 1945, em uma família católica. Antes de passar pelo espiritismo, pela Umbanda e finalmente se tornar evangélico, era devoto de São José. Aos 17 anos, em 1962, começou a trabalhar como escriturário da Loterge, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Lá ficou por 15 anos, até 1977, quando fundou a Igreja Universal, no espaço de uma antiga funerária. A conversão à fé evangélica tinha acontecido bem antes, em 1963. Uma de suas irmãs, que frequentava a Igreja Pentecostal Nova Vida, acreditava ter se curado lá de uma bronquite asmática. Em uma ocasião, Edir Macedo definiu assim sua conversão, seu encontro com Deus. Foi um prazer tão grande que é até indescritível, muito mais gostoso do que o gozo de um homem com uma mulher. Na década de 70, ele frequentou 2 cursos universitários, matemática e estatística, mas não concluiu nenhum. Nos primeiros anos da Igreja Universal, o principal líder da organização não era Edir Macedo, mas sim seu cunhado, o pastor Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares. Só que Macedo não tinha nascido para ficar na sombra de ninguém. Era dinâmico, ambicioso e determinado. Tinha um projeto. Precisou de pouco tempo para chegar à condição de chefe. Os dois romperam e até hoje são rivais. Em 1980, R.R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, que não é lá muito diferente da Universal. Estou seguindo a Jesus Cristo. A Igreja Universal é considerada mais aberta do que a maioria das igrejas evangélicas, geralmente muito conservadoras em matéria de comportamento. Menos com as mulheres. Na visão do seu líder, mulheres devem ser submissas, discretas no vestir e falar pouco. Em casa, o homem é o manda-chuva. Em outras questões, no entanto, o bispo se mostra bem mais maleável.
ou pelo menos já se mostrou. Em 2016, ele chegou a receber do Grupo Gay da Bahia, um dos mais fortes representantes da comunidade LGBTI no Brasil, o Triângulo Rosa, um troféu concedido aos amigos da causa. Em uma famosa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2007, Edir Macedo também deu fortes declarações a favor do aborto. Ele questionou: o que é menos doloroso? Aborto ou ter crianças vivendo como camundongos nos lixões de nossas cidades, sem infância, sem saúde, sem escola, sem alimentação e sem qualquer perspectiva de um futuro melhor? E ainda: por que a resistência ao planejamento familiar? Acredito sim que o aborto diminuiria em muito a violência no Brasil, haja vista não haver uma política séria voltada para a criançada. A defesa do planejamento familiar também vai ao encontro do que o bispo prega desde sempre: o inalienável direito de seus fiéis à prosperidade econômica. Uma família planejada, afinal, tem mais chances de se sair bem financeiramente. A Universal é hoje a 4ª maior igreja evangélica do Brasil, com 1.800.000 fiéis, mas é a primeira entre as chamadas neopentecostais, que são aquelas que enfatizam a cura, o milagre e se identificam com a teologia da prosperidade. Essa doutrina considera a riqueza material uma bênção de Deus. Para Edir Macedo, quando seus seguidores ajudam a Universal, eles firmam um compromisso e se tornam automaticamente sócios de Deus. O que pertence aos fiéis, pertence a Deus, e o que pertence a Deus, pertence aos fiéis. E, se você é sócio de Deus, a prosperidade deixa de ser um pedido e passa a ser uma reivindicação. É direito de um sócio levar uma fatia do bolo. A primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. No passado, a defesa do aborto e dos homossexuais também pode ter sido uma estratégia de Edir Macedo para se diferenciar da Igreja Católica, com quem há décadas vive em pé de guerra. Em 1992, o bispo passou 12 dias na cadeia, acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Ele atribuiu a prisão à perseguição do catolicismo e também da Rede Globo. A Igreja Católica nunca foi mesmo muito simpática a um fenômeno como a Universal. E, em 1995, a Rede Globo exibiu a minissérie Decadência, estrelada por Edson Celulari, que supostamente seria uma peça de acusação contra Edir Macedo. A obra mostrava um pastor evangélico que enriquecia explorando a fé dos fiéis. Não que a Universal deixasse por menos. Também em 1995, um de seus pastores, Sérgio Von Helder, assombrou o Brasil durante o programa Despertar da Fé na Record. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma. Digamos que chutar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira católica do Brasil, e ainda por cima em rede nacional, era uma ideia ruim demais para que até mesmo o todo-poderoso Edir Macedo pudesse segurar a reação. O líder máximo da Universal precisou pedir desculpas publicamente. Reparar as próprias faltas não é exatamente uma especialidade nem de Edir Macedo, nem da Universal. E isso ficou claro em um episódio absolutamente brutal. Em 2001, em Salvador, Bahia, o adolescente de 14 anos Lucas Terra foi estuprado, assassinado e queimado ainda vivo dentro de um templo da Igreja Universal. O bispo Silvio Galiza foi condenado pelo crime. Hoje está em liberdade condicional. Outro bispo e um pastor ainda aguardam julgamento. O jornalista Gilberto Nascimento também falou sobre esse crime em entrevista para a agência pública. Ele disse: no caso do Lucas Terra, entrevistei o pai e a mãe, o promotor, falei com jornalistas lá da Bahia que acompanharam bastante o caso. Falei com advogados e li tudo que saiu. Li o livro do pai do menino. Li todas as reportagens. Eu só vi em um momento a fala da igreja, de que aquilo seria uma ação individual da pessoa que cometeu o crime. Isso no caso daquele primeiro pastor que foi condenado, o Silvio Galiza. Nos demais casos, eu não lembro de ter visto de tudo que eu fui ler. A Igreja Universal acabou condenada a pagar aos pais de Lucas uma indenização de R$2 milhões, que saldou em 2008.
mas não sem antes recorrer da decisão, alegando que a organização não teria responsabilidade porque na hora do crime o pastor Silvio Galiza não estava em horário de trabalho. Mas a morte de Lucas Terra não é a única no rastro da maior igreja neopentecostal do Brasil. Vereador do Rio de Janeiro por 3 mandatos e diretor da Universal de 1981 até 1986, Valdir Abrão declarou em novembro de 2009 ter sido usado pela igreja como laranja sem consentimento em 20 operações de empréstimos fictícios que trouxeram dinheiro do exterior. 6 dias depois de ter registrado em um cartório o documento com as acusações, ele foi encontrado caído no corredor do prédio em que vivia, depois de levar uma pancada na cabeça. Tinha 81 anos de idade. Morreu no hospital 2 dias depois. No correr dos anos, pelo menos 2 outros políticos ligados à igreja de Edir Macedo foram assassinados a tiros em crimes nunca esclarecidos. Acusações não faltam na história de Edir Macedo e da Universal, que começaram em 1989, quando ele comprou a TV Record. O bispo já foi acusado de ligações com o narcotráfico colombiano, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, sonegação fiscal, importação fraudulenta, estelionato e discriminação religiosa. Você é pai de santo? Você está duvidando que seja? Aqui eu vou falar com você, leve você. Não, você está duvidando, você vai ver isso aqui agora. Vamos lá, pode fazer um teste. Não, leve lá, leve no centro lá. Aqui não adianta nada. Testa não, você é pai de santo, você é pai de santo, você sabe disso aí. A firmeza do centro não está lá. Testa aí, rapaz. A firmeza está lá, não está aqui. Testa aqui! É importante lembrar que Edir Macedo nunca foi condenado criminalmente. Alguns de seus processos se arrastaram por décadas e então prescreveram. Em 2018, o partido político Republicanos, ex-PRB, ligado à Igreja Universal e a Edir Macedo, elegeu um vice-governador, um senador, 30 deputados federais e 42 estaduais. Além disso, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é sobrinho de Edir Macedo. Os planos do líder da Universal para controlar uma ampla rede de comunicação e também o poder político são antigos e funcionam em simbiose. Um trecho do livro escrito por Gilberto Nascimento ilumina esse ponto. Segundo Macedo, o dinheiro possibilita atingir determinado ponto na escala de poder, o qual só pode ser superado por meio da política. Quando dinheiro e política se cruzam, atinge-se um patamar superior na estrutura de poder. Elegendo representantes para o legislativo e o executivo, a igreja obteria maior participação e mobilização dos fiéis, acarretando um crescimento da denominação, com a aquisição de mais veículos de comunicação. Encontros de bispos e pastores enfatizavam o caminho a ser trilhado. Macedo ressaltava que quanto mais emissoras de rádio e TV a igreja tivesse, mais ela seria respeitada. O jornalista Gilberto Nascimento define Edir Macedo como um homem de visão muito pragmática. Desde a redemocratização, apoiou todos os presidentes que estiveram no Palácio do Planalto, de Fernando Collor a Jair Bolsonaro. Se antes chamava Lula de demônio e mesmo de satanás, mudou de opinião quando o PT chegou ao poder. E só passou a defender o impeachment de Dilma Rousseff quando a sangria de apoio político da ex-presidente se mostrou irreversível. Nos estados e prefeituras, em geral, faz a mesma coisa. Apoia quem estiver lá. Carlos Magno de Miranda foi um dos primeiros pastores a romper com Edir Macedo e fazer acusações públicas contra ele, ainda em 1990. Naquela época, ele disse que o bispo máximo da Universal tinha um ditado: "Para Jesus, até gol de mão vale."